Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu conheci o Anselmo no ano de 2001. Foi numa excursão que eu fiz junto com umas amigas para Ubatuba. O Anselmo, um rapaz super bacana, trocamos telefones e depois da viagem nós começamos a nos falar. Ele me disse que havia acabado um noivado há cerca de 1 ano. E contou muita coisa sobre a vida dele. Disse que essa ex-noiva dele, de uma hora para outra, ela passou a frequentar uns rituais assim de magia negra. E a partir de então, o relacionamento dos dois se complicou bastante. O Anselmo, ele sempre foi um homem católico e ele não aceitava que essa noiva dele frequentasse aqueles rituais. Eu tentei que ele me posicionasse. Falei, mas era uma religião? Ele falou, não tinha nada a ver com religião. Ela ia num lugar, uma seita. E ninguém me tira da cabeça, disse ele, que era alguma seita que acabava, de certa forma, sendo uma devoção ao diabo. Nossa, eu até senti um arrepio nesse dia. Então o Anselmo, diante disso tudo, ele resolveu terminar o noivado com essa moça. O Anselmo disse que a sua ex-noiva não aceitava o fim do relacionamento. Ela não aceitava de jeito nenhum. E ela começou a fazer um monte de ameaça para ele. Falava, se ele não ficasse com ela, ele nunca mais seria de nenhuma outra mulher, ou pelo menos não seria mais feliz ao lado de nenhuma outra mulher, e que se ele se envolvesse com alguém, ela era capaz de fazer um trabalho lá na tal da seita, e esse trabalho que ela iria fazer seria capaz até de destruir a vida da outra moça com a qual ele se envolvesse, e por que não dizer a vida dele também. Nossa, fiquei até arrepiada de novo. Mas, apesar disso tudo e de ter ficado com certo receio ou medo mesmo, Anselmo e eu, nós passamos a nos encontrar no início, assim, apenas como bons amigos, sabe? Porém, começamos a nos gostar um do outro, até que nós começamos a namorar. Anselmo, um rapaz muito bonito, super romântico, vivia me fazendo surpresa, que me deixava cada dia mais apaixonada por ele. Conheci a família inteirinha do Anselmo. Ele também conheceu a minha, e Anselmo em casa já era tratado como se fosse assim da família. Anselmo e eu já estávamos planejando tudo para o nosso casamento, e eu tinha certeza que ele era o homem da minha vida. Quando nós completamos 2 anos de namoro, uma gravidez inesperada aconteceu. A princípio eu fiquei assim assustada, fiquei nervosa com isso. Porém, o Anselmo fez de tudo para me tranquilizar. Disse que eu não tinha com quem me preocupar, porque nós estávamos juntos e firmes, e com toda a infraestrutura e tudo pronto já para o nosso casamento. Se preocupa não, amor. A gente tem tudo já estruturado para o nosso casamento. Anselmo, ele se encarregou de dar a notícia para as nossas famílias. E olha que todos receberam a notícia até com muita alegria. Todos ficaram muito felizes com a notícia de que nós teríamos um filho. Só que foi a partir dessa gravidez
que alguma coisa na minha cabeça começava a mudar. Sabe, eu acabei pegando bronca de tudo. Eu não queria mais aquela gravidez. De repente eu passei a ter ódio do Anselmo. Uai, não suportava nem ouvir a voz dele. Eu tinha nojo do Anselmo. Às vezes ele vinha comer na minha casa e de vez em quando, por distração, ele comia assim, com a boca aberta. Sabe? E eu dava aquela bronca nele. Anselmo, você quer que eu vomite? É isso que você quer? Fecha essa boca. Mas não era uma atitude de amor. Ao contrário. Era uma atitude de ódio. Começamos a ter brigas e mais brigas. E só não nos separamos porque o Anselmo, olha, ele foi extremamente paciente comigo. E apesar de não crer muito no que sua ex-noiva tinha falado, o Anselmo, ele achava assim, que aquilo poderia ser alguma coisa, algum trabalho de magia negra, alguma coisa que aquela sua ex-noiva tivesse feito lá na seita que ela frequentava. Ela prometeu que faria isso. Ela havia dito a ele que faria isso. Bastava que ele se envolvesse com outra mulher. E mais do que nunca, estávamos envolvidos até o pescoço. Então eu comecei a ter ideias que jamais passaram pela minha cabeça. Comecei a pensar em abortar. Olha, eu nunca fui a favor de nenhuma mulher que tivesse abortado e de repente comecei a pensar nessa possibilidade para mim. Cheguei inclusive a ir 3 vezes escondida numa clínica clandestina que fazia abortos. Porém, na última hora, eu acabava desistindo. Era como que se Deus me tirasse daquele lugar. Só que então eu comecei a amaldiçoar a criança que estava em meu ventre. Olha que absurdo. Eu implorava que a gravidez não fosse avante. Todos os dias eu amaldiçoava o bebê que estava em meu ventre, pedindo que ele não nascesse, que ele morresse antes de vir à luz. Sabe, eu me sentia totalmente perturbada. Era como se algum espírito do mal estivesse em mim. Na verdade, nem eu mesma sabia o porquê daquilo tudo, já que o Anselmo era a pessoa que eu amava. Faltavam poucos meses para o nosso casamento e eu não tinha motivo nenhum para sentir aquilo. Havia em mim uma força do mal, isso sim. Havia em mim uma força maligna que fazia dia após dia eu detestar aquele bebê que estava em meu ventre, aquela criança que estava na minha barriga, e também a cada dia detestar ainda mais o Anselmo. Só que era assim. Tinha dias que eu acordava muito arrependida de tudo. Puxa, por que eu falei aquilo? Por que eu pensei aquilo? Por que eu desejei aquilo pro meu nenê? Então eu passava esse dia inteirinho chorando: Senhor, meu Deus, me perdoa pelo que eu estou fazendo com essa criança inocente. Por que eu falei isso, meu Deus? Eu pedi a morte para ele. Não é o que eu quero, Senhor, me perdoa. Mas já no dia seguinte, a minha vontade, sabe? Eu vou dizer para vocês. A minha vontade era enfiar uma faca na minha barriga e acabar de vez com aquela gravidez. E também acabar de vez com
com a minha vida. Meus pais estavam muito assustados e preocupados comigo. Eles achavam que eu estava sofrendo de algum tipo de depressão. E então meus pais e Anselmo resolveram me passar em consultas com psiquiatras. Apesar de nada errado ter sido encontrado comigo, o psiquiatra achou que eu estava sofrendo de algum transtorno bipolar, como se eu tivesse duas personalidades. E eu passei até por um tratamento, porém eu não podia tomar remédio assim forte devido à gravidez. Durante a minha gestação, esses meus atos não podiam ser contidos através de medicamentos químicos. E eu comecei a viver aqueles meus altos e baixos que não paravam mais de acontecer. Uma hora eu estava arrependida, eu pedia perdão, eu não queria que meu filho morresse, eu queria que ele vivesse. Na outra hora, ele podia ter um problema, ele podia ser abortado agora. Eu sei lá, alguma tripa poderia ter enrolado no pescoço dele e sufocá-lo antes dele nascer. Eu não quero nem olhar para a cara desse bebê. Ele é uma criança indesejada e eu quero que ele saiba disso. Era uma loucura total. Mas afinal, o que estava acontecendo comigo? Um dia, o Anselmo, contra a minha vontade, ele me levou a uma consulta pré-natal. E depois do ultrassom, o médico disse que eu estava esperando um menino. Disse que a criança estava muito bem e que agora era só fazer o acompanhamento. Eu não esbocei nenhuma reação quando ele disse que a criança estava bem. E bem me lembro que o médico ficou até um pouco assim sem graça, porque toda mãe fica feliz ao escutar esse tipo de informação, né? Tipo, nossa mãe, parabéns, o neném tá bem, tá saudável. Qualquer mãe fica feliz. Eu naquele dia, eu acabei ficando mais nervosa ainda quando eu soube que a criança estava bem. E foi a partir de então que eu passei a fazer coisas horríveis que nem eu mesma consigo entender o porquê. Eu fui até uma loja que vende artigos assim para trabalhos, sem jamais ter feito qualquer coisa, sem nunca ter pisado em qualquer lugar que eu fizesse. E lá eu comprei. Eu queria uma imagem satânica. Mas aqui não tem. Mas aonde eu encontro? Isso aí a senhora só vai encontrar no comércio assim de São Paulo. Aqui, por esse interior, eu não sei quem vende, não. Mas eu queria uma imagem dele. Dele quem, minha senhora? Do Satanás. Aqui não tem. Não, nós não mexemos com isso. Aqui é uma casa, uma loja que vende até os produtos para Umbanda, Candomblé, mas esse tipo de coisa nós não vendemos aqui. Pois eu saí da minha cidade do interior e eu fui pro comércio de São Paulo. É impressionante. O comércio de São Paulo é impressionante. Não tem nada que você procure no comércio de São Paulo que você não encontre. Me indicaram. Cheguei à loja. Esse aqui é o demo. Essa imagem aqui é essa aqui. Então é esse que eu quero.
Embrulha para mim. Ah, eu quero velas pretas também. Velas pretas? É. Tem? Tem. Quantas a senhora quer? Eu pedi lá um monte. Trouxe para minha cidade e para minha casa no interior. E a partir daquele momento, diante daquela imagem satânica, e com aquelas velas pretas acesas, eu pedi de joelhos que Satanás levasse aquela criança embora, que não permitisse que ela nascesse. Eu estava oferecendo o meu próprio filho para ele, para o demônio. Quando era de manhã, o dia amanhecia, eu estava arrependido, eu chorava. O que foi que eu fui fazer, meu Deus, meu Deus? Será que eu vou ter perdão, meu Deus? Oh Deus, eu não quero que meu filho morra e não vou entregar meu filho para ninguém e muito menos para o Satanás. Senhor, meu Deus, o Senhor me conhece. O Senhor tem que me perdoar e não permitir que isto aconteça. A essas alturas, eu estava grávida havia 5 meses. E então, numa madrugada, eis que eu começo a sentir uma dor muito forte. Comecei a gritar na minha casa. A dor era tão forte que eu comecei a gritar. Logo os meus pais acordaram. Há um detalhe. Eu não morava ainda sozinha com o Anselmo. Então eu comecei a gritar, sentindo aquela dor muito forte. Meus pais acordaram e quando entraram no meu quarto, perceberam que eu estava com uma hemorragia muito forte. Aí ligaram para o Anselmo na mesma hora e pediram para ele ir ao pronto-socorro, porque eles estavam já me transportando para lá, isso meus pais. Assim que cheguei, fizeram alguns exames e constataram que meu bebê já estava morto. Eles precisavam agora fazer uma cirurgia para retirada do nenê morto, porque agora eu também corria risco de morrer. Essa cirurgia foi extremamente difícil e complicada. A hemorragia que eu tive foi muito séria e eu acabei ficando em coma por 5 dias seguidos. Quando eu acordei do coma, eu vi meus pais e o Anselmo ao meu lado na cama e todos estavam muito tristes. Porém, eu não conseguia me lembrar o que tinha acontecido. E então a minha mãe me contou tudo. Disse que eu tinha perdido o nenê e que por muito pouco eu também não tinha morrido. E foi naquele momento que, inexplicavelmente, todo aquele ódio que eu sentia pelo neném acabou. E eu passei a sentir um carinho imenso pelo meu filho, porém agora era tarde demais. Ele já não estava mais em meu ventre. Ele estava morto e eu me desesperei de tanto chorar. Eu tinha muito bem a consciência do quanto eu havia pedido a Satanás que matasse o meu filho, que o levasse de mim. Eu tinha essa consciência. Tive alta do hospital, porém precisei de repouso em casa durante um bom tempo. Mas mesmo repousando, muitas vezes eu precisei voltar às pressas para o médico, porque eu sentia muitas dores abdominais e também muitas hemorragias. A minha saúde foi ficando frágil e piorando a cada dia. E foi numa dessas visitas em que eu estava internada que o Anselmo disse-me que ele teria que fazer uma coisa que não queria fazer, mas me explicou que faria aquilo para salvar a minha vida.
que, Anselmo? A ex-noiva de Anselmo o havia procurado e disse a ele que o trabalho estava feito. Ela sabia todos os detalhes de todo o drama que eu havia passado sem nunca ter me visto na vida. Ela relatou com detalhes ao Anselmo tudo o que eu tinha passado, e aquilo deixou o Anselmo muito assustado. Ele ficou muito assustado, ele ficou muito impressionado. E por fim, ela disse ao Anselmo que ele não precisava voltar para ela, não precisava voltar para ela. Mas ele jamais poderia ficar comigo, porque se ele continuasse comigo, a próxima que seria levada pelo Satanás seria eu. E para resumir, Anselmo estava ali no hospital para se despedir de mim. Não porque não gostasse mais de mim, mas sim por me amar demais e por querer que eu continuasse viva, para que eu sobrevivesse. Quando eu chego nessa parte da história, as pessoas me olham assustadas e me perguntam: meu Deus, mas isso é real? Ou é uma história que você imaginou, ou fictícia de terror? Tudo isso aconteceu de verdade? E eu respondo: tudo isso aconteceu de verdade comigo. E depois do Anselmo terminar comigo, foi como que se a minha vida recomeçasse. Sabe, eu parei de sentir aquelas dores, eu parei de ter hemorragias, eu que era tão nervosa, fui ficando cada vez mais calma e pouco a pouco a minha vida foi voltando ao normal. Eu voltei a trabalhar com o meu pai em sua fábrica de plásticos e 3 anos depois conheci um outro rapaz com quem namorei e acabei me casando. Hoje, Paulinho, eu estou grávida novamente. Estou no 7º mês da minha gestação. Vou ganhar meninas gêmeas. É claro que as lembranças de tudo de ruim que eu passei não se apagaram da minha cabeça, mas eu tenho certeza que Deus me perdoou e que aquela mulher que trouxe tanta destruição, que tanta destruição causou na minha vida, um dia ela vai pagar por toda a maldade que ela fez. Mas por incrível que possa parecer, essa é a minha história.